Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, que se predispôs mais um dia, mais uma vez, estar na presença do nosso Deus. Quero já pedir que você deixe aberto em 2 Pedro, capítulo 2, o texto que nós estamos trabalhando. Agradeço a todos que trouxeram agasalhos. Você tem a oportunidade, como Deus ainda, de trazer na semana que vem, ou em algum encontro que você tenha comigo nessa semana. Mas não deixe de trazer algo para aquecer a vida de pessoas que não são tão privilegiados como eu e você. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema falsos profetas. A titulação falso quer dizer que é o verdadeiro. Sempre que você fala sobre algo que é falso, você também tem que entender que é algo verdadeiro e vice-versa. No Antigo Testamento, víamos a figura dos falsos profetas de uma forma muito atuante, direcionando o povo ao engano. E por mais que a verdade fosse proclamada, as pessoas optavam pelo erro. É mais fácil seguir pela estrada larga do que pela estrada estreita. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus e com a proclamação da palavra através dos apóstolos, a situação ela não muda. Pois como nós somos movidos pelos nossos corações pecaminosos, nós, além de atraídos, nós somos atraídos pelos nossos desejos. O verso que ficou da semana passada, em 2 Pedro 2:1, que diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o Senhor que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. A única forma de nós vencermos as tentações ao qual somos expostos é a busca da palavra. Não há outra forma. Você é exposto a tentações todos os dias. Situações de todas as formas, de todo modo. E a única forma é você ter o padrão verdadeiro, que é o padrão da palavra. Não há outro antídoto para o falso, além do que é verdadeiro. Pedro traz esse alerta extremamente atual para os nossos dias e nos exorta: busquemos a palavra enquanto ela se pode achar. Vivemos num país laico, em que todas as religiões são permitidas, mas nós temos visto cada vez mais a religião cristã sendo cerceada dentro dos seus direitos, e cada vez mais nós vamos ser podados, impedidos de proclamar o Evangelho, e talvez chegue ao ponto de nós não podermos, inclusive, professá-la numa igreja como assim, aberta, de uma forma tranquila. A palavra de hoje, conforme o pedido de Moisés, light, sem glúten, sem lactose, entendeu? O tipo da palavra é sentença e destruição, entendeu? Sentença e destruição. A gente vê essa condição dentro do quadro jurídico e penal, em que as pessoas elas cometem os seus crimes, é avaliado, é julgado e há a punição. Hoje estava mexendo, até estava brincando com as pessoas um pouco mais cedo, em que eu li um texto em que a pessoa ela foi lá na feira dos importados, foi numa loja, comprou, está faltando um L, cadê o outro? Ah, tá. Foi lá, comprou o celular, pagou R$1.800, não devia ser um celular barato, mas foi na feira dos importados, sem nota. E aí agora, 2 anos depois, ele foi intimado na polícia, porque ele estava sendo acusado de receptação de produtos roubados. Ele teve que devolver o celular, ainda pagou R$1.000 de multa por ter aceitado um celular sem nota fiscal, sem procedência. Eu alerto, como eu falei, né, Nicolas? Recado? Está dado, amado irmão. Tá? Recado está dado, amado irmão. Então saiba que, apesar de as pessoas oferecerem coisas, há uma punição para esse tipo de situação. E quando nós pensamos na área espiritual, não é diferente. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2.
2 Pedro capítulo 2, verso 1 em diante. 2 Pedro capítulo 2, verso 1 em diante, assim diz a palavra de Deus. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vinham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Palavra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome. Agradecemos a Ti, Pai, porque quem poderá levantar acusação contra os filhos de Deus, se é Ele quem nos justifica? Agradecemos porque estamos debaixo da palavra de cura, debaixo da palavra de salvação, da palavra de misericórdia e perdão. Queremos, Pai querido, cada vez mais buscar a Tua face, cada vez mais, Pai querido, buscar o Teu entendimento, cada vez mais aprender mais do Senhor. Por isso, Pai querido, invoco o Espírito do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, para que nós possamos, Pai, ouvir a palavra santa que procede do Teu altar. Peço, Pai querido, que o Senhor não permita que eu venha trazer algo que procede do meu coração, mas que eu fale apenas aquilo que procede do Senhor. Louvamos, adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro verso de 2 que nós vamos meditar é 2 Pedro 2:2. Gente, enquanto vocês dois não entenderem que tem que levar a Júlia lá embaixo, sentar com ela, conversar, explicar para ela e trazer de volta, ela não vai aprender e ela vai continuar chorando. A obrigação é do Alice de descer com a Júlia, instruí-la, acalmá-la, trazer de volta quantas vezes for, tá? 2 Pedro 2:2 é o primeiro verso de 2 que nós vamos meditar, que diz: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Muitos seguem aquilo que é o engano. Muito é professado do engano. O engano é mais fácil da gente seguir do que a palavra verdadeira. Muito mais fácil você ficar no conforto da tua casa do que você vir para a casa do Senhor. É muito mais fácil você ouvir a palavra de Deus através da internet. É muito mais fácil ouvir no conforto de casa, mas não é o que as Escrituras comandam. A Escritura comanda que nós temos que congregar. Nós não somos levados a seguir e reger os nossos próprios caminhos. Eu não tenho nada de especial em relação a você. Esse lugar é um lugar que não tem nada de especial, mas a presença de Deus, ela faz a diferença. E ao obedecer a palavra do Senhor, nós crescemos em estatura e graça. Mas há pessoas que praticam
essas práticas libertinas, que é algo que nós estamos trabalhando desde o capítulo 1 de 2 Pedro. Ele vem falando desses falsos mestres, desses falsos profetas, pessoas que instruem de uma maneira errada. E eles têm uma motivação especial para isso. Eles chegam ao ponto de negar ao Senhor. E essa forma de agir, de negar ao Senhor, e toda vez que você vai contra as Escrituras, toda vez que você ouve um ensinamento, que sabe que é divino, que sabe que é de Deus, e você não coloca em prática, você está agindo como esses homens e como essas mulheres. Há dois efeitos em você negar ao Senhor: nas suas palavras, no seu agir, no seu pensar, naquilo que você assiste, naquilo que você vê. O primeiro dele é que as práticas libertinas, elas se espalham como um câncer, como uma infecção. Todos nós já tivemos algum tipo de enfermidade, e nós sabemos que se você não trata da enfermidade, essa enfermidade ela se alastra. E o exemplo que sempre nós tomamos é o exemplo do câncer. O câncer ele pode começar com uma pintinha, pode começar com uma manchinha, com um calombinho, mas se você não fizer nada, aquela enfermidade ela começa a corroer todo o seu corpo. As práticas libertinas, elas também têm esse aspecto, elas se espalham. As pessoas, ainda mais nesse âmbito de internet, elas têm uma facilidade muito grande de propagar mentiras. Tem a propaganda na televisão que fala: evite a fake news. Mas a fake news, essa da política, ela em 4 anos passa, 2 anos passa, mas a fake news espiritual, ela se aloja no nosso coração e ela infecta todo o nosso corpo. E além de nos infectar, você consegue infectar outras pessoas como um vírus. Quando nós passamos para a época da Covid, nós estávamos afastados socialmente, independente da sua crença, porque o objetivo era que você não propagasse aquela enfermidade. E é exatamente isso que acontece com a manifestação das práticas libertinas. Pedro, por causa disso, nesse capítulo, ele é agressivo nas condenações. É urgente, o corpo padece. Ele olhava para a igreja de Cristo que estava se formando e ele via uma igreja doente. Quando nós vemos a carta de 1 Coríntios, que se Deus assim o permitir, em algum momento nós vamos meditar nela, aquela igreja, ela tinha todos os dons. Era uma igreja considerada como hiper espiritual. O apóstolo Paulo manda a sua primeira carta repreendendo, manda a sua segunda carta repreendendo, e há alguns estudos teológicos que dizem que dentro da segunda carta tem uma terceira carta, ou seja, aqueles homens foram exortados. E a história diz que a igreja de Corinto continuou no mesmo pecado, ela não se corrigiu. O pecado estava tão embutido naquela igreja que aquela infecção ela se propagou por toda aquela região, por todo aquele grupo. Então a primeira coisa é que esta negação do Senhor, ela infecta a sua vida, infecta pessoas. E a segunda coisa é que as práticas libertinas, elas trazem descrédito ao cristianismo. Dependendo de como você age, o que você faz, como você fala, Deus, ele não é louvado. As pessoas que são de Deus, elas vão se converter, o propósito de Deus vai se cumprir, mas através da sua vida, o nome de Deus ele é maculado. Ele é um nome que não é exaltado. E as pessoas podem olhar e falar assim: olha lá o crente. Ele diz que é crente, ele diz que está na igreja, mas olha o que ele faz, olha o que ele fala e como ele age. Romanos 2:24. O apóstolo Paulo, para a igreja de Roma, ele tece uma exortação e diz, Romanos 2:24: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O apóstolo Paulo está falando assim, o seu agir está fazendo que o nome de Cristo fique na lama. Mais um texto para você, agora do Antigo Testamento, Isaías 52:5. Isaías 52:5 diz assim, eu só não posso esperar você, tá? Agora que eu farei aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. O reflexo da sociedade, como ela está permitida e permissiva, ele é reflexo do meu cristianismo e do seu cristianismo. O nosso cristianismo
não tem impactado as pessoas por onde nós andamos. Sejam na venda de flores, seja lá no ringue, onde quer que seja, você tem que ser luz. E se você não é luz, você é trevas. E as pessoas, elas olham para isso e elas são atraídas por essas trevas. Pedro, com razão, já se mostrava muito sensível nesse assunto. Lá em 1 Pedro 3,16, ele exorta as pessoas exatamente a ter essa mudança de comportamento. Falando assim, gente, vocês precisam mudar. O mundo precisa, a sociedade precisa, os seus entes queridos precisam, os seus clientes precisam, os seus amigos precisam que você mude, para que então as pessoas sejam alcançadas. Havia também os relatos confusos dos excessos dos cristãos que se acham entre escritores pagãos e que mostram quão necessário era para os cristãos viverem vidas inculpáveis. Atos 19:9. Atos 19:9 diz assim: visto que alguns deles se mostravam imperdecidos, ou seja, com o coração duro, e descrentes, falando mal do caminho do Evangelho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola e tirando. O que ele está falando é que dentro da igreja de Éfeso, dentro do comportamento lá das pessoas, estava sendo falado mal do caminho. Então o nosso testemunho, seja positivo, seja negativo, ele tem influência. E aí vi com muita tristeza um cantor que eu, na minha início de conversão e até os dias de hoje, cantava, aquele cantor Kleber Lucas, em que ele se afastou do Evangelho. Ele está com outras práticas, foi flagrado numa festa regada a muita bebida, com muita dança profana, e as pessoas perguntam, aonde está o cristianismo dessa pessoa? Pessoas que são fracas na fé, eles se questionam, será que aquilo que aquele homem falou era bíblico? Será que eu posso trazer isso para a minha vida? É um impacto muito grande. Nós, como servos de Deus, nós temos uma diferença, nós não somos como as pessoas que andam no mundo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é exposta ao pecado, há o engano, há o escândalo. E as pessoas, elas não vão olhar para você, elas vão olhar contra aquilo que você professa. E é muito complexo isso. Nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação. Essa palavra práticas libertinas, ela, em grego, ela é uma palavra que chama aselgeia. É uma palavra forte, que é utilizada lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, quando ele fala sobre as práticas da carne, as obras da carne. E ele começa falando sobre a prostituição, a impureza e a lascívia. O apóstolo Paulo começa a trabalhar dentro do contexto sexual, porque o mundo greco-romano, ele era permissivo, ele era totalmente prostituído. Então ele vem enfrentando uma coisa que ninguém nunca tinha enfrentado. Por isso que ele começa falando sobre a condição de prostituição como se fosse uma escada, que você pode subir no sentido de pecaminosidade ou descer, como assim você me deixar melhor. E a pior condição da pessoa dentro da área sexual é essa lascívia, que é traduzido aqui como práticas libertinas, e a condição da pessoa totalmente imaculada no seu coração. Existe um só caminho da verdade, o próprio Jesus Cristo, João 14,6. João 14,6 diz assim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Pode, se quiser, dar uma encostadinha na porta aí, eu agradeço, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Para algumas pessoas eu já falei isso, essa curiosidade. Quando a gente pensa no tabernáculo do Senhor, quando a gente pensa no templo do Senhor, haviam 3 portas, haviam 3 níveis, que era o lugar do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Cada separação e cada divisória dessa tinha um nome, e era o caminho, a verdade e a vida.
Por isso que quando Jesus Cristo falava isso para os discípulos, falava para os judeus, as pessoas elas ficavam incomodadas. Quem é esse que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? Não há como você ir a Deus se não for através de Jesus Cristo. Existe só um caminho. E por isso que negar este caminho é a mesma coisa que você se afastar da verdade. E não há nada que perturbe mais as mentes piedosas do que o esfriamento dos santos. É infeccioso. Você olha para uma pessoa e fala assim: essa pessoa ora tanto, essa pessoa é a minha referência, ela lê tanto, ela está sempre à presença do Senhor, e aí essa pessoa vem e ela cai. Isso acaba com as pessoas. Pessoas que estão com a sua fé ainda de uma forma tenra, não conseguem suportar. Nós temos que cada vez mais crescer a nossa fé. E nós, como cristãos, quando crescemos, nós podemos estender as nossas sombras do nosso cristianismo para as pessoas que iniciam a sua caminhada, para evitar que esta prática libertina destrua a fé. O apóstolo Pedro ele fala da consequência disso. Ele fala que haverá destruição para aqueles que a proclamam, mas que também haverá descrédito para a mensagem do cristianismo. 2 Pedro capítulo 2, verso 3 diz: por cobiça procurarão com discursos fingidos fazer de vós objeto de negócios. Para eles, já desde muito tempo, a sentença está lavrada e a sua destruição não tarda. Qual o propósito desses homens que falam mentiras? A resposta de Pedro ela é curta e clara: avareza, cobiça. Aqueles homens intentam conseguir recursos financeiros. Eles olham para mim e para você e pensam que nós somos apenas um cifrão, dinheiro. Sim, nós temos que falar sobre dízimos e ofertas. Não há como uma igreja como essa sobreviver sem recursos financeiros. Mas não é o cerne da palavra da pregação. Não é o objetivo maior. A pregação ela existe, o ensino ele existe, mas a partir do momento em que o ensino ele foi proclamado e as pessoas entenderam, de vez em quando você traz uma alusão, mas não é obrigado você ficar o tempo inteiro marretando, como você vê, coloca um envelope, aí fala uma vez, fala a segunda, fala a terceira. O propósito ele muda de foco. Pessoas que pensam dessa maneira, que pensam que o dinheiro ele é o mais importante, o recurso ele é o mais importante, a campanha para arrecadação financeira, uma coisa que eu tenho mal-estar em relação a essas campanhas. Eu vou fazer uma feijoada disso, feijoada daquilo. Se eu não puder ajudar o meu irmão e a minha irmã, simplesmente pelo prazer de ajudar, 6 meses. E as pessoas elas continuam ensinando errado. Mas precisa, pastor. Se não levantar o dinheiro, como é que a pessoa vai viver? Gente, ou a gente crê que Deus ele é soberano, ou não crê. Não crê, ou crê ou não crê. Mas esses homens que são falsos mestres, eles não pensam assim. Eles olham para mim e para você como um cifrão e como uma fonte de lucros e rendas. E quando eles alcançam o propósito deles de recurso financeiro, o que acontece é que da mesma maneira que um abismo chama outro abismo, a sua cobiça e a sua avareza cresce cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A avareza leva a mais avareza. E o apóstolo Pedro diz que esses falsos mestres, eles são mestres na ganância. Em suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele conta sobre esse pecado, e ele equipara a avareza com a idolatria. Colossenses 3,5. Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia. Ele vem trazendo novamente o mesmo tema de Gálatas capítulo 5. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por que ele fala que idolatria e avareza, amor ao dinheiro, são iguais? Porque você coloca a figura do dinheiro acima de Deus. Você coloca as suas necessidades financeiras, os seus desejos acima de Deus. Você sabe que está errado e mesmo assim você pratica.
As pessoas que caíram no pecado da avareza excluíram-se do reino de Deus, pois romperam a ligação que havia entre Deus e a criatura. É a condição de eu querer sempre mais. Paulo, eu sou sustentado por essa igreja, eu trabalho o tempo integral para a obra do Senhor. Nunca eu vou negar de poder auxiliar um ou outro. E eu já falei para vocês, só de pessoas que eu aconselho durante a semana, nós temos 19 pessoas. Eu tenho 19 pessoas. São no mínimo 19 horas de trabalho, que não é simplesmente um blá blá blá, não. Há uma ligação emocional, há algo emocional e espiritual muito forte e traz um desgaste muito grande. Então vocês me sustentam, mas a partir do momento que eu começar a olhar para você como uma pessoa que, porque entregou o dízimo ou não entregou, eu não vou te atender, aí a coisa está errada. E as pessoas, elas fazem isso. Igrejas grandes, as pessoas fazem isso, e é uma bênção de igreja grande. Eu conheço pastores que têm uma igreja grande. Tem esse retiro que eu fiz, o pastor fala assim, eu tenho mais de 2.000 membros, 3.000 membros, o pastor é abençoado, tem uma equipe pastoral que consegue dar conta do recado, amém, aleluia, mas não é a regra. Esses homens, esses falsos mestres, eles amam o dinheiro ao invés de Deus, não tem vergonha nenhuma de inventar o que for. Pedro adverte seus leitores que os falsos mestres vão explorá-los com histórias que eles inventaram. Algo semelhante quando lá no livro de Samuel, aqueles povos olham para Samuel e falam, Samuel, você está ficando velhinho, você não pode mais julgar o nosso caminho. E os seus filhos, eles não dão um bom testemunho. Faz-nos um rei com as outras nações. E Samuel fica indignado e vai à presença de Deus, e Deus fala, Samuel, não fica com raiva desse povo não, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Essas pessoas que amam o dinheiro mais do que as vidas e as almas, elas amam apenas os seus próprios benefícios. Eles entram na comunidade cristã com histórias inventadas que os cristãos religiosos, não os verdadeiros, eles aceitam como verdade. É por isso que é importante você ler as Escrituras, para que eu não traga para você engano. Que é isso, pastor Paulo? Eu posso trazer algo que é do meu coração, gente. Mesmo sem intenção de prejudicar, você tem que entender que quando algo proferido é errado, você tem que identificar isso e dizer não. Não quero, não aceito. Desculpa, Helena. Não. Nós temos que aprender a dizer não. Mas poxa, o pastor andou comigo, ele foi na festa da minha filha, fez meu batismo, fez meu casamento. Não importa. Homens são falhos. Seres humanos, eles são falhos. Tem um livro que eu recomendo para os noivos, que é Quando Pecadores Dizem Sim. Você tem que entender que o seu cônjuge, ele é um pecador, uns mais que outros, né, André? Uns mais que outros, mas todos são pecadores. Eles entram na comunidade cristã com histórias inventadas que os cristãos religiosos aceitam como sendo uma verdade do Evangelho. Os falsos profetas não desejam ser pessoas remidas pelo Senhor, mas pretendem comprar para si mesmos os membros da igreja. E tem anúncio, você entrar na internet, igreja, porteira fechada, é o local, os móveis e os membros. E as pessoas fazem esse tipo de comércio, negociam esse tipo de coisa. Muito diferente da ação de Cristo, que decide remir o seu povo através do seu próprio corpo e através do seu próprio sangue. Pastores verdadeiros estão dispostos a morrer pela vida das pessoas. Você identifica um pastor verdadeiro, se ele está disposto a morrer por você. Aonde você for, não tenha a pretensão de achar que você vai ficar comigo até a volta de Cristo. Mas aonde você passar, aonde você ouvir, você tem que identificar. Eu tenho dado alertas para vocês em relação a isso. Será que esse pastor está disposto a morrer pela igreja, pelas ovelhas? Será que ele tem um lar que não é perfeito, mas é um lar que é estruturado, pelo menos, que está buscando acertar? São coisas que você precisa identificar. Falo para os jovens também. Você vai casar,
Nicolas pretende casar com a Aisa de novo, né, pastor? Ele tem que ir lá ver como é que a Aisa trata os pais dela. A Aisa tem que ir lá na casa do Nicolas e ver assim, como é que o Nicolas trata a mamãe dele? Porque se não trata bem, você pode ter certeza que vai ter um arrepeteco na mesma situação. O cristianismo é igual. Se você vê uma liderança fraca, é aquilo que vai te alimentar. E você comendo comida estragada, você fica doente. Você fica doente. Os falsos profetas não querem ser remidos pelo Senhor. Eles querem ter a vida deles aqui cheia de luxo, cheia de ostentação. Abrir mão de algo em favor dos outros é algo que essas pessoas não cogitam. Falsos mestres, falsos pastores não abrem mão da sua tranquilidade. Pelo contrário, querem cada vez mais ganhar algo para si mesmas, por meio do seu grande número de adeptos. Evidentemente, eles querem vantagens materiais. Com a pandemia, com os cultos online, as pessoas elas estão se achando em igrejas. Ah, eu estou na igreja do fulano de tal. Você já foi lá? Não, só pela internet. Eu mando minha oferta, recebo oração. Alguns tomam um copo d'água lá, um giro que está em cima da televisão. Eu sou daquela igreja. É nada. E essas pessoas elas querem apenas aumentar o número de fiéis. Eu estava lá no retiro e aí um dos pastores falou assim, meu amigo falou assim, um conhecido meu falou assim que a igreja dele, que era uma igreja grande, falou assim, aumentou em 12 mil fiéis. Ele falou, como é que você conseguiu isso? Ele falou, Instagram, divulgação, mídia. Por falar nisso, né, me instigaram em relação ao Instagram, né, mas o Felipe, se tiver aí, eu só colocar no doce na minha boca, né, e continua na mesma, né? Não? Estou trabalhando. Está trabalhando? Então tá bom. E aqueles homens, eles querem cada vez mais ganhar algo para si mesmos por meio de um grande número de adeptos. Naquele tempo, tinha um ditado que dizia, todos os caminhos levam a Roma. Roma era um império. E eles decidiram da seguinte maneira, as cidades mais importantes, nós vamos construir estradas muito bem pavimentadas, para que nós possamos ter acesso. Se alguma cidade daquela se rebelar, nós mandamos os exércitos, nós mantemos um patrulhamento para que não haja muito roubo, não haja muito assalto, não haja muito assassinato. E aí essas ruas que até nos dias de hoje existem, algumas delas foram destruídas, não por causa do tempo, ou pela ação do tempo, mas porque foram construídas outras estradas, mas foram muito bem construídas. E as pessoas elas começaram a utilizar essas avenidas, essas ruas, essas estradas, como uma forma de ganhar dinheiro. E aí começaram a haver aglomerados de pessoas como circos, e aí os caras tocavam música, diziam poesias, e as pessoas paravam ali, o objetivo era realmente ganhar dinheiro. Talvez vender lá um suco, vender uma coxinha, sei lá, alguma coisa desse tipo, mas também havia pessoas que estavam lá para propagar o Evangelho. Eram homens que preparavam, que pregavam o Evangelho, mas com o objetivo de ganhar recursos. Eram conhecidos pastores itinerantes, não é itinerantes, tira o N, tá? A palavra é itinerantes, por mais estranho que seja. Pessoas que andam de igreja em igreja, dando testemunho, falando em nome de Deus apenas para ganhar recursos financeiros. E aí o apóstolo Pedro ele veio falando sobre isso, e o apóstolo Paulo começa a receber acusações. Pedro, Paulo, você está fazendo a mesma coisa, porque o apóstolo Paulo ele era um plantador de igrejas. Ele plantou a igreja de Colossos, ele plantou a igreja de Éfeso, colocou lá o seu discípulo Timóteo, e ele, onde ele ia, ele pregava, e ele levava a exortação. Foi lá em Corinto, levou repreensão. E aí as pessoas olharam para ele e falaram assim, Paulo, você também está fazendo a mesma coisa. E ele responde a esses homens, 1 Coríntios capítulo 9. Coríntios capítulo 9, versos 3 em diante. Diz assim:
A minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também de o fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos de Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Apóstolo Paulo está falando contra esses homens que são falsos mestres e falsos profetas. Pedro usa a palavra comércio para descrever as atividades destes mestres. Esse é o termo usado no mercado, onde o comerciante está interessado apenas em ter lucro. O comprador desavisado torna-se objeto de exploração. A pessoa entra na igreja, ouve uma palavra necessariamente de conforto, necessariamente de exortação, no sentido de fazer com que a pessoa, se puder desligar um pouquinho, olha, se for diminuir um pouco, tá? Pegando o vento deles aqui, tá? Aí, obrigado, tá? Então as pessoas, elas entram e já são marcadas. Se você experimentar entrar numa igreja grande, numa igreja do movimento, a pessoa, quando entra, ela já é identificada como uma pessoa nova e ela é abordada, e muitas vezes aquela pessoa já recebe uma sequência de pega as informações daquela pessoa para que ela realmente fique. E não há problema em relação a isso, desde que a motivação ela seja motivação de cuidado dessa pessoa. O problema é que nem sempre é. Os novos pseudo-mestres devem ter percebido e aceito presentes, porque adeptos entusiasmados gostam de dar. Quando a pessoa entra na igreja, ela se encontra tão apaixonada pelas coisas do Senhor, que ela quer ajudar. Logo que eu entrei na igreja, eu cheguei a ter 7, 8 ministérios dentro da igreja. Eu era pastor auxiliar, eu era diácono, eu ajudava no evangelismo, eu fazia parte de mídia, e ajudava isso, ajudava aquilo, porque eu queria servir. Era uma grande alegria e as pessoas identificam. E você sabe muito bem, como vendedor, que a maioria é, quando a pessoa percebe, você percebe no brilho da pessoa, poxa, que legal, você vai seco ali, entendeu? Você já efetuou a sua venda. Muitas vezes isso tem acontecido. Quanto mais membros da igreja os sedutores atraírem, mais folgadamente eles podem viver. Eles compram as pessoas com palavras inventadas por trás de cujo belo som ocultam sua cobiça. Não há problema nenhum de você receber uma palavra de conforto. Não há problema nenhum de você receber uma palavra de elevação. Você é filho de Deus, você é amado. Não tem problema não. As escrituras atestam sobre isso. Mas o texto bíblico tem que falar isso. Então eu posso trazer para você uma palavra de edificação, mas se o texto bíblico não está falando isso, é uma mentira. Eu não posso fazer uma perversão no texto apenas para te agradar. E eu já vi tantos pastores fazerem isso. O nosso pastor amado lá de São Paulo, falecido, ele fazia isso. Ele começava a pregar e o Espírito Santo ia tomando conta, e ele ia falando, e aí chegava uma hora que ele olhava para a cara das pessoas, você via claramente ele virando uma chave assim, falando assim: mas eu vejo o anjo, e você é amado, olha, a bênção, e você fala assim, acabou a palavra. A pessoa, ela tem esse tipo de coisa. A palavra que a igreja que nós congregamos aqui em Brasília, antes do nosso tempo, a minha tia contava, que quando o pastor, ele começava a exortar as pessoas, ele se sentia mal. Aí a minha tia tinha liberdade de falar com ele, era um senhor já de mais de 80 anos, e ele falava assim: por que você parou? Aí ele olhava assim: ô filho, os meus filhos e as minhas filhas, eles sofrem tanto na vida, passam tantas lutas e dificuldades, eu estou aqui para tentar confortar, mas nem sempre esse conforto é a palavra correta para trazer o conserto. Então, quando a gente escolhe textos bíblicos, eu faço questão de pegar expositivamente, porque você sabe que versículo eu vou pegar semana que vem. Semana que vem ele vai falar sobre anjos caídos. Você acha que vai ter palavra de ânimo para você? Não vai. O texto bíblico não está falando sobre isso. Está falando sobre uma igreja que Pedro está pregando, que tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, em que as pessoas elas têm que ser preparadas para a guerra. Não é momento de passar a mão na cabeça, mas é o momento de trabalhar e exortar e crescer. Os gregos admiravam a arte da oratória e davam enorme valor a essas palavras difíceis.
Em Corinto, a palavra de Paulo não tinha peso, porque ele não falava exortando as pessoas. Ou melhor, ele falava exortando as pessoas, ele não falava trazendo conforto. Então, para eles, 1 Coríntios 2:1, não precisa abrir, as pessoas estão falando assim: quem é esse cara? Ele é baixinho, ele é feio, ele fala mal. A palavra dele não deve ser observada. Consequentemente, também para as igrejas às quais Pedro escreveu a proclamação apostólica, poderia parecer simples e séria demais, enquanto as espirituosas exposições atraíam as muitos. Palavras em que a pessoa começa a pular. Eu já vi pregação que a pessoa pegou a Bíblia, eu não vou falar da Bíblia, jogou a Bíblia longe, falou assim: hoje é dia de mistério, hoje é disso, e as pessoas ficam todas incentivadas, ficam loucas com isso. Eu sempre pedi desde o início do ministério a unção da cura, e eu oro para Deus para que Ele me conceda isso. Mas será que a nossa igreja ela vai crescer? É melhor a nossa igreja crescer no conhecimento da palavra ou em quantidade? Será que se a Lourdinha, com todas as enfermidades que ela tem físicas, eu ver ela fazer uma oração, impor as mãos aqui, ela começar a pular que nem um cabrito aqui, será que a igreja ela vai encher? Mas será que é um crescimento correto? Mas você nem achar ruim, né? Não, né? Quem sabe? Ore para Deus. Ore para Deus, tá? Então a gente tem que entender que nunca a palavra verdadeira atraiu tanto quanto a palavra mentirosa. Jesus Cristo, quando Ele traz a proclamação do Evangelho, Ele não é aceito, Ele é rejeitado. É assim que é a verdade. Fizemos a pergunta: por que os falsos mestres falavam aquilo? E agora vem a consequência. Qual o destino dessas pessoas? Qual o destino das pessoas que proclamam o Evangelho de uma forma falsa, mentirosa? O que vai acontecer com você se você decidir pegar este caminho? Helena, você é grandinha, você não pode fazer isso. Deus está no controle de todas as situações e já determinou sobre aquelas pessoas juízo e destruição. Então, quando você, e muitas vezes eu recebo perguntas e declarações de vocês: mas por que, pastor? Eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, e eu vejo o meu amigo, eu vejo a minha amiga, eles estão prósperos financeiramente. A palavra de Deus diz que essas pessoas são como erva, elas florescem. Aí, ó, olha a florzinha amarela, como é que ela está, estava tão bonitinha de manhã. A palavra de Deus diz que essas pessoas são como essa flor, elas estão bonitas no momento, depois elas secam e são jogadas no fogo. A condenação deles está muito pesando sobre a sua cabeça. Judas, verso 4. Você vê que Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, e Judas também fala sobre isso. Judas 4, verso 4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas também identifica homens que proclamam uma falsa palavra. Qual a importância de você falar que é há muito tempo? Porque ele diz: há muito tempo isso já foi declarado. Porque Deus, ele não foi pego de surpresa. O nosso Deus, ele é soberano. Os seus desígnios já estão proclamados antes da fundação do mundo. Então essas pessoas que vêm proclamando o Evangelho de uma maneira mentirosa e falsa, também estão dentro dos planos de Deus. Não é o que nós queríamos, mas é a verdade. Vários textos bíblicos falam que essas pessoas, elas vêm trazendo o engano. Números capítulo 13. Essa é para você que nunca ouviu isso e fica chocado, tá? Números capítulo 13. É isso? Deixa eu ver. Não é esse não. Peraí. Números 18. Não.
Pera aí, não é isso não. Agora tem que achar. Vai ficar para depois. Tem versículo falar. Não. Depois a gente apanha. Graças a Deus não é a gente não, cara. Esqueci, poxa. Não importa. Tá? Em Números, nesse capítulo que me fugiu agora no ordem de Números, eu achava que era 3 ou 18. Paciência. Ele fala que pessoas vão se levantar como mentirosas. E ele fala que quem levanta essas pessoas é o próprio Deus, para testar o coração. A pessoa vem e traz a palavra profética para você. E a coisa bem acontece. E aquela palavra profética de engano é para testar o coração da pessoa. Para ver se você vai seguir os falsos ensinamentos daquela pessoa ou você vai se ater ao caminho da verdade. Mesmo sem a bênção. Mesmo sem a cura. Mesmo sem a vitória. Então, são situações que são pontuais. Imagina no dia que você, numa situação, alguém vem e te traga uma palavra e fala assim: eu vou orar por você, você vai ficar boa, sem dor, sem dificuldade, somente a dia o Senhor sabe das dificuldades, mas a pessoa fala assim: olha, mas você vai receber essa oração, mas você vai seguir um outro caminho. Opa, será que vale a pena? Será que eu vou abrir mão do meu Deus em prol das lutas e dificuldades que eu estou passando? Deus pronunciou um veredito sobre essas pessoas há muito tempo. Esse muito tempo quer dizer que, no mesmo contexto dos anjos caídos, que nós vamos ver no verso a partir da semana que vem, sobre Sodoma e Gomorra, sempre foi o mesmo padrão que Deus agiu. A frase indica que houveram acontecimentos semelhantes no passado, e o julgamento de Deus sempre foi destruição. Pedro já declarou que essa destruição vai acontecer assim, ó. A pessoa está bem, de uma hora para outra, ela cai. Esses mestres que receberam o veredito de Deus são como prisioneiros no corredor da morte, a sua condenação paira sobre a sua cabeça. Interessante que Pedro ele coloca a destruição dizendo que ela não dorme, é como se fosse uma pessoa. Ela vai estar pronta, ela vai estar esperando aquele momento para que a pessoa receba a sua sentença. Ao mesmo tempo em que os falsos mestres se deleitam com o sucesso, a gente vê essas pessoas cheias de dinheiro, vivem uma vida suntuosa, o juízo sobre eles está há muito tempo já pronto e atuante. Hoje eles sorriem, mas eles não sabem que eles estão prestes a serem tragados. Eles não suspeitam em sua traiçoeira segurança que a sua verdadeira condição é uma condição de morte. Algo muito interessante acontece no livro de Atos, logo nos primeiros capítulos. Aqueles homens identificam aquelas outras pessoas, aqueles apóstolos falando em outras línguas, e falam, eles estão bêbados. E aí o apóstolo Pedro começa a exortar aquelas pessoas. E começa a contar toda a história e finaliza dizendo que aqueles homens mataram o Salvador. E aqueles homens olham e falam assim: e agora, o que nós faremos? Pastor Paulo, eu me identifico em algumas coisas nessa que você está falando. Porque às vezes eu olho para a minha situação e eu posso não ser um pastor, mas às vezes eu troco, amado irmão. Às vezes eu troco as coisas de Deus pelo dinheiro. Eu esqueço que meu Deus ele é soberano e que Ele dá comandos e ordenanças para mim. E eu decido fazer coisas em meu próprio benefício. Pessoas como eu e você que somos falhos, nós temos uma saída apenas. E o apóstolo Pedro fala lá no finalzinho desse capítulo de Atos, logo no começo de Atos, ele fala assim: arrependei-vos, muda o comportamento. Nós temos que ir para o local que chama-se a cruz. O único local que nós podemos ir diante do nosso pecado é a cruz. Mas pastor, eu vou de novo. Não há nada a ser feito, a não ser se render novamente ao Senhor. Para aqueles que são filhos e que são filhas, este caminho está sempre aberto. Não há uma quantidade de vezes, e isso também não é uma liberdade para você agir e fazer e falar como você quer. Mas Deus ele nos concede essa liberalidade, não como os falsos mestres,
não como os falsos profetas, mas como homens e mulheres que pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, temos sido, Pai querido, alcançados de toda sorte de pregações. Ouvimos na internet pessoas falando, ouvimos, Pai querido, ensinos que nem sempre são bíblicos. Pessoas com soluções milagrosas, Pai, na internet aparecem aos montes. Cursos, técnicas, formas de vencer, de ficar rico, de estar bem, como conseguir um relacionamento ideal, como alcançar, como fazer, mas na verdade, Pai, nós só temos o Senhor. Pedimos, Pai querido, que o Senhor desenvolva em nós o espírito de discernimento, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz. A Tua palavra diz, Senhor, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Que nós possamos ouvir esta voz, Pai. Nos leva à consagração, nos leva, Pai querido, à busca incessante de crescermos na Tua presença, para que possamos ser encontrados no dia do juízo, Pai, como servos, como filhos e filhas em quem o Senhor se alegra, em que o Senhor se compraz. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, entrego, Pai, na Tua presença este ensino, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Em nome de paz.